Boa noite, começamos agora mais um programa Realidade aqui na PTV e hoje eu estou tendo o prazer de receber a professora Gilmara Aparecida de Oliveira Garcia. Boa noite, Gilmara, é um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, Cícero, o prazer é todo meu estar aqui com você hoje. Antes, Gilmara, da gente começar a conversar, eu queria só fazer um pequeno esclarecimento com relação ao programa do Dia das Crianças. Algumas professoras que estavam com os alunos aqui, né? Elas acharam um pouquinho chato as crianças falarem que as professoras são mais ou menos, né? Não são tão legais assim. O problema que eu vejo é o seguinte: a professora ela não tem que ser legal, ela não tem que ser amiga do aluno, ela tem que educar. Então, se ela quer educar, ela tem que chamar a atenção e ela tem que chegar para o aluno e corrigir. Essa também é a função do pai e da família, e do pai, mãe, vô, vó. Então, essa é a função do professor. O professor ele não tem que ser amigo do aluno. Quem tem que ser amigo do aluno são os colegas de escola e não os professores. Por isso eu acho que na semana que a gente passou para o especial do Dia das Crianças, algumas crianças falaram que as professoras não são tão legais assim. Eu acho que não tem que ser. A professora ela tem que educar, ela tem que pôr a criança no lugar dela e não ser amiga da criança. Tá ok? Então é esse esclarecimento que eu queria prestar às professoras aí que de repente possam ter se sentido aí constrangidas por conta dos alunos terem falado qualquer coisa. Bom, Gilmara, vamos começar a nossa entrevista de hoje. Gilmara, vamos começar como a gente começa com todos os programas, todas as pessoas que vêm aqui pela primeira vez no nosso programa, tá? Você é pinhalense? Sim, sou pinhalense, nasci aqui em Espírito Santo Pinhal e desde então nunca mais saí nem mudei para cidade alguma. Gilmara, qual a sua formação acadêmica? Não só acadêmica, como a sua formação desde a infância. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, a minha infância foi uma infância muito feliz. Inclusive o parque, né, que eu estudei, ele já não existe mais, que é lá no Largo Santa Cruz. Nós estudamos, ainda temos a tia Madalena, que até hoje eu tenho uma recordação muito boa de ser aluna dessa professora, e depois estudei no Cardeal Leme até o 8º ano, né, 8ª série na época, e depois, naquela época, ainda existia o magistério. Aí eu me formei, fiz o magistério, e depois, então, fui estudar na FEOB, em São João da Boa Vista, onde eu sou, né, professora licenciada em licenciatura plena em matemática e ciências. E, posteriormente, também fiz a faculdade de pedagogia e gestão. Gilmara, como foi escolher a profissão de professora? Hoje nós estamos aqui querendo homenagear um pouquinho as professoras, que a gente sabe que a luta das professoras hoje é muito grande, né? A gente vê em noticiários, um aluno atirou na professora dentro da sala de aula, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e diversos países. Como foi para você decidir ser professora? Bom, Cícero, a minha paixão por criança é desde muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo numa academia de ginástica. Eu tinha apenas 11 anos, né, na academia, e eu já tinha relacionamento com muitas crianças que faziam natação, e aí eu fui percebendo que eu tinha realmente essa vocação para estar, né, fazendo essa escolha, ou o colegial, ou o magistério, tanto que o primeiro ano eu fiz o colegial. Aí eu vi que não era isso realmente que eu queria para a minha vida. Aí passei para o magistério, que foi uma das coisas que eu acho assim que Pinhal perdeu muito quando terminou o magistério, né? Porque o magistério nos dá uma formação de educadora que você põe em prática, não somente a parte teórica, como acontece na pedagogia. E, a partir de então, comecei a trabalhar como voluntária no Cardeal Leme, era auxiliar, ainda me lembro eu era aluna, né, da Beth Nolli, minha querida amiga, e fui auxiliar na sala dela, e fui aprendendo com ela, né, e com todos os outros, os professores que nos orientavam, Clementina sempre apoiando, e aí comecei. E, desde então, eu nunca mais parei de lecionar, né?
A minha primeira escola onde eu trabalhei foi o Meu Caminho, que desde o início, né, uma escola também que eu trabalhei, que sim, adoro, né, até hoje as crianças, as proprietárias, e atualmente trabalho no Sagrado, né, no Colégio Divino Espírito Santo, aqui, agora nesse ano de 2011. Então, para mim, assim, é uma satisfação trabalhar com crianças. Gilmara, quais as suas maiores satisfações, né, na profissão como professora? Qual a maior satisfação que você tem quando sendo professora? Bom, eu gosto muito daquela comparação quando o Rubem Alves faz, né, entre professor e educador, onde ele compara os professores aos eucaliptos, né, que professores podem haver muitos, que como os eucaliptos, e educadores ele compara aos jequitibás, que são árvores que são raras. E eu me considero uma educadora porque eu acho que a minha formação mesmo, o meu papel é de formar o aluno não só para ensinar conteúdos, mas para a vida. Eu acho que a minha missão é que eu leve o aluno a compreender os valores. É o que você estava dizendo, nem sempre o professor é só amigo. Às vezes eles falam, né? Você tem que ser um porquê das coisas. Então, tudo que você conversa e explica é como na nossa vocação de pais. Nós educamos para a vida. Então, esse eu acho que é o papel fundamental do educador. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a Gilmara. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com a professora e educadora Gilmara. Gilmara, quais são as dificuldades e as frustrações que você já teve na carreira de professora? Bom, dificuldades e frustrações, eu não encontrei muitas, né? Eu já dei aula em escolas particulares, escolas públicas. Eu acho que em relação à dificuldade mesmo foi quando eu tive mais assim contato na escola pública com os alunos do ensino fundamental e médio, onde a gente percebe que hoje em dia os alunos eles confundem muito, né, a liberdade com a libertinagem. E eles acabam desrespeitando muito os professores, né? Então, acho que a maior dificuldade em relação a isso foi nesse período, né, há uns 10 anos atrás, que eu lecionei no ensino médio. Então, eu senti um pouquinho mais de resistência. Não sei se era no começo e tal. E depois, essa eu acho que foi a única dificuldade que eu tive, assim, porque, graças a Deus, eu sempre tive um ótimo relacionamento com os meus alunos, os pais dos meus alunos, e desde então eu estou na rede privada até o presente momento. Gilmara, como você construiu a sua forma de ser professora e educadora? Bom, Cícero, eu acho que, primeiramente, nós, os educadores, nós temos a missão de educar para a vida e sempre muito sermos sólidas, né? E termos sempre a base da verdade. E eu acho que eu sou sempre eu mesmo, eu trabalho sobre os valores, sobre o educar mesmo as crianças para a vida. Então, esse é o meu jeito de ser, eu sou brincalhona na hora que tem que ser brincalhona, chamo a atenção quando preciso chamar e também converso muito, porque eu acho que através da conversa e do diálogo, nós temos muitas trocas e eu aprendo todos os dias com as crianças. E eu acho que essa é a maior satisfação que temos, né? Como, por exemplo, um aluno que eu dei aula há 15 anos atrás, chega num baile e fala: ai, tia Gilmara, eu fico muito feliz em você ter me ensinado a ler e hoje eu passei na Unicamp. Então, eu acho que essa é a satisfação e essa é a base que eu acho que temos que passar. E sempre andar, eu acho assim, que quando a gente trabalha sobre a verdade, sendo verdadeiro com pais e alunos e sermos honestos, você não tem como
você ser atingido por outras coisas, mesmo que possam vir por todos os lados, mas você tem base e você sabe o que você fala. Então, a gente tendo segurança no trabalho realizado, aulas preparadas e planejadas, não tem como você... lógico que tem imprevistos, mas assim, eu acho que quem prepara, quem programa, quem planeja, e eu me sinto uma pessoa que preparo tudo que eu realizo. Então, nessa parte assim, eu me sinto satisfeita em relação ao educar. Gilmara, quais foram as influências que marcaram a sua formação? Bom, eu me lembro muito agora como educadora, alfabetizando as crianças, que é a fase que eu estou trabalhando esse ano, eu me lembro muito da tia Helenita, no Cardeal Leme, tia Helenita Nalesso. Ela foi a minha professora da pré-escola e ela teve uma grande influência na minha vida, participando. Então, assim, o carinho que eu sinto por ela, apesar dela sempre, nos educar, numa forma, quando precisar chamar atenção, chamava, eu, às vezes, me pego pela música também, a musicalidade que ela sempre foi apaixonada, então eu me vejo, às vezes, na tia Helenita. E uma pessoa que muito me influenciou também no magistério, e sempre me ajudou, nunca deixando de lado os seus ensinamentos a qualquer hora, foi a professora e a mestra, Clementina. É uma pessoa que ajudou muito e muito aprendi com ela e com todas as professoras que eu tive no magistério. Gilmara, na situação atual, hoje, você é a professora que você gostaria de ser? Na prática, você consegue ser aquela professora que você fala, não, eu quero ser a professora. Você consegue ser a professora que você sempre desejou ser na sua vida? Bom, eu faço sempre o melhor possível, Então, de acordo com os meus princípios, sempre estou trabalhando para fazer o melhor. Mas nem sempre todos agradam, Agradamos a todo mundo, mas pelo menos o meu papel, eu sei que eu realizo com responsabilidade e com compromisso. Então, a minha função hoje em dia, eu sinto muito feliz em ser uma educadora. Gilmara, na sua opinião, qual é o papel da escola na sociedade? A escola tem uma influência muito grande na sociedade hoje em dia, principalmente em relação aos valores que, não falando somente de escolas particulares, mas a escola em si, hoje em dia, muitas famílias estão passando o papel da família mesmo para a escola. Então, eu não acho que tem que passar para a escola educar, mas sim ter uma parceria entre a família e a escola, porque só tendo essa parceria que nós construiremos, cidadãos no futuro para a nossa cidade, que as crianças são o futuro, serão os presidentes, vereadores, prefeitos. Um dia nós passamos, e o que nós deixamos são os nossos conhecimentos e aquilo de bom que tem. Então, acho que essa interação entre escola, família e sociedade é muito importante. Gilmara, agora que eu ia perguntar, você já até adiantou um pouquinho, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta. Qual é a importância para você, como professora e educadora, da participação dos pais na vida escolar do filho? Bom, eu acho muito importante, a participação dos pais na educação, acompanhando, não fazendo por seus filhos, porque eu acho também que a função do pai é de educar. Na minha época, minha mãe nunca sentou e vamos sentar e ler. Hoje em dia, percebemos que muitos pais querem realizar pelos filhos, não no meu caso, mas no geral, Eles realizam muito pelos filhos. E eu acho que é o seguinte, o pai tem que estar ali presente para educar, ensinar. Teve dúvida? Olha, você vai tirar, esclarecer essa dúvida com o seu professor, com a sua professora, mas ele apenas tem que ser um orientador, não um facilitador das tarefas, porque os pais não estarão presentes na vida das crianças, nem na nossa vida, o tempo todo. Então, nós temos que educá-los para a vida, tanto como mãe e como educadora. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a professora Gilmara.
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Eu continuo conversando com a professora Gilmara. Gilmara, você acha que a professora pode interferir nas políticas educacionais que hoje existem no nosso país? Bom, o educador, a professora, ela tem o quê? Que ensinar o aluno, né, a ser, eles devem ser críticos, então nós temos que levá-los a perceber as diferenças que temos sociais através das realidades vivenciadas, não só no modo global, mas partindo da nossa própria sociedade, entendeu? Em relação às políticas que temos, mas como? Através de trabalhos a entidades sociais, assistenciais, mostrando que realmente eles mesmos poderiam fazer partindo de uma sala de aula. Como eles poderiam mudar a partir dali, entendeu? Começar do micro para o macro. Então, acho que nós temos que educar assim. Então, a partir do momento que educamos a criança a essa responsabilidade, serão adultos no futuro que serão críticos e elegerão, né, pessoas escolhendo através das suas campanhas, e realmente elaborando, tendo uma postura e uma visão sua mesma, né? Não sendo induzido por outros, tendo sua própria opinião. Como você avalia a educação hoje no Brasil? Bom, eu acho que hoje em dia a falta de estímulo aos educadores é muito, né, em relação à parte, não na nossa realidade, mas no Brasil mesmo, salarial. Não sei se você vem acompanhando os jornais, mas a falta de professores, né, está muito grande. Então, os professores não têm faculdade já fechando pedagogia, então as pessoas não estão indo mais procurando essa parte de formação mesmo. Então, acho assim que os educadores hoje são grandes tesouros e que tem que ser muito valorizado mesmo. Não só porque educador pelo salário, ele não ficaria só no salário, porque quem não trabalha por amor, eu acho que todo professor ele tem o dom, ele tem que ter uma vocação e uma missão de vida, porque nós trabalhamos com vidas, né? Então, não são simples objetos. Então, eu acho que nessa parte, assim, o Brasil deve investir mais em educação para que tenhamos uma sociedade com melhores profissionais e profissionais mais preparados. Gilmara, no último dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor, né? O professor, hoje, ele tem o que comemorar no seu dia? Eu acho que sim. O verdadeiro professor, o verdadeiro educador tem que comemorar o quê? Eu sou muito otimista. Eu acho que nós devemos comemorar, eu pelo menos comemoro assim, a minha profissão, a minha vocação e o que não tem preço é aquela realização profissional, né? De você encontrar, por exemplo, há 17 anos como educadora, encontrar aqueles alunos. Ai, tia Gilmara, lembro de você ainda. Eu acho que isso não tem preço. Então, muitas pessoas ligando, mandando no Facebook, o parabéns, a felicidade, eu acho que essa é uma vantagem de comemorarmos. E nós não devemos desistir dessa nossa profissão, dessa nossa vocação mesmo. E todos os professores, meus colegas de trabalho, devemos sempre estarmos persistentes, porque eu acredito ainda na educação. Gilmara, na sua formação, quais as matérias assim que você teve mais dificuldade? Porque você fez o magistério e depois você fez a faculdade. Quais as matérias que você teve mais dificuldade, assim, que você gostava mais, e as matérias que você não gostava como aluna? Bom, Cícero, eu sempre procurei aquelas alunas das primeiras carteiras, tenho meus amigos lá, os colegas, quando era, né, isso antes da formação como educadora. Mas na educação, eu acho que eu me encontrei no magistério, nessa parte, sempre gostei muito da área de exatas, né, tanto que eu sou formada em matemática, mas também em relação às partes teóricas. Eu achava, quando era a parte mais burocrática, essas coisas de papéis,
como na hora de fazer um TCC e tal, a pesquisa em si é muito gratificante, mas a realização é estressante. Então, eu acho assim que essa parte foi fundamental na minha vida. E ainda volto a repetir, né, que o magistério foi a parte assim que eu vivenciei e aprendi muito, mais que nas duas faculdades que eu, né, a prática, que eu não que eu não tenha aprendido, mas assim, a teoria na faculdade, mas a prática do magistério, eu acho que isso foi riquíssimo na minha vida. Gilmara, como professora, qual foi o último livro que você leu? Bom, o último livro foi o do Ivan Capelato, que tivemos a honra e o prazer de ter a palestra aqui no Teatro Avenida, né, com José Martins Filho, que é Cuidado e Afeto e Limites, que foi um livro muito bom e que eu acho que todos os pais e educadores deveriam ler. Gilmara, para a gente poder encerrar essa entrevista, e essa homenagem que eu faço ao Dia dos Professores, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tanto aos professores ativos, como àqueles que estão em formação. Bom, a minha mensagem a todos os professores, né, é o nosso lema como educadora, que educar é uma obra de amor, e que todos que estão estudando, as professoras, magistério, pedagogia, que sigam essa obra de Madre Clélia, né? Educação como obra de amor, independente de que escola estejam, mas que tudo realizem na vida com amor, porque quando realizamos com amor, conseguimos chegar ao nosso verdadeiro eu, ao nosso verdadeiro sentido mesmo de educador, de professor. Gilmara, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade para o nosso programa. E em seu nome eu quero parabenizar todas as professoras e professores, né, que vocês, se a gente hoje, eu sou advogado, uma pessoa é médica, uma pessoa é engenheira, porque um dia teve um professor atrás da gente. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa hoje. Eu agradeço e fiquei muito feliz com o seu convite e gostaria de mandar um abraço a todos os meus colegas e amigos professores e professoras. O nosso e-mail, programa realidade@yahoo.com.br. O meu pessoal, cicero.ribeiro@uol.com.br. Agradeço o Casalex Center, que cede os móveis para a realização do programa. Não esqueçam de acessar o nosso blog, www.programarealidadepinhal.blogspot.com. A partir da semana que vem, nós entraremos no mês de novembro e vamos trazer para vocês as entrevistas da Festa do Café. Ainda não sei quem a gente entrevistou, porque esse programa está sendo gravado antes. Então, a partir da semana que vem, na primeira semana de novembro, nós vamos trazer para vocês os artistas que a gente conseguir entrevistar na Festa do Café. O meu grande abraço, um beijo grande e até a semana que vem.